Querido filho, minha querida filha, esta mensagem não chegou até você por acaso. Eu sei, talvez você tenha clicado sem pensar, talvez tenha aparecido na sua tela de repente, ou alguém tenha enviado para você. Mas existe algo maior acontecendo agora. É o próprio Deus, movendo circunstâncias, direcionando o seu caminho para que você ouvisse isso exatamente neste momento. Ele quer que você saiba, nos próximos 7 dias, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. E não é um talvez, não é um quem sabe, é uma palavra que já foi liberada do céu. Uma promessa que já está em movimento e que agora está chegando até você como confirmação. Você pode até estar duvidando, pode estar pensando, mas se isso fosse verdade, eu já teria visto sinais. Eu não vejo nada mudando. Pelo contrário, as coisas parecem piores. Eu entendo, mas deixa eu te dizer algo muito importante. O momento mais escuro da noite é sempre aquele que vem um pouco antes do amanhecer. E se a sua vida está no ponto mais difícil agora, saiba que a luz está prestes a romper. O número 7 na Bíblia não é um número qualquer. Ele aparece repetidamente, carregando o significado de algo completo, perfeito, finalizado. No Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, porque a obra estava concluída. Em Josué, foi no 7º dia, após a 7ª volta, que as muralhas de Jericó ruíram diante do povo de Israel. Jesus, ensinando sobre o perdão, disse para perdoar 70 vezes 7, falando sobre algo ilimitado que chega à plenitude. O 7 fala de algo que chega ao seu ponto final para que um novo ciclo comece. Então, quando Deus diz em 7 dias algo extraordinário vai acontecer, Ele está dizendo: eu estou encerrando um ciclo, completando algo e abrindo um novo tempo na sua vida. E não importa há quanto tempo você está esperando, se é algo que você pediu ontem ou há anos. O que Deus vai fazer não é baseado no seu calendário, mas no dele. Eu me lembro da história de José, um jovem com sonhos grandes que viu a vida virar de cabeça para baixo. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e jogado na prisão. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia se esquecido dele, mas na verdade, cada passo estava sendo alinhado para o propósito final. Em um único dia, José saiu da prisão e foi colocado como governador do Egito. Uma reviravolta completa, impossível aos olhos humanos, mas preparada por Deus. É assim que Ele trabalha. De repente, no tempo certo, tudo muda. E talvez você esteja nesse tempo escondido agora, onde nada parece fazer sentido. Mas saiba, Deus já está movendo as peças, a portas sendo destrancadas, respostas sendo escritas, conexões sendo formadas, tudo sem que você veja ainda. Mas nos próximos 7 dias, algo virá à tona e você vai entender que Ele já estava preparando tudo. Sabe, eu já ouvi histórias de pessoas que receberam uma palavra como esta e por fé se prepararam. Eu me lembro de uma mulher que estava desempregada havia meses, quase perdendo a esperança. Ela ouviu que Deus faria algo em 7 dias. Ela não tinha mais forças, mas decidiu acreditar. No 4º dia, recebeu uma ligação inesperada para uma entrevista. No 7º dia, estava assinando um contrato. E eu também já vi pessoas que ouviram, mas duvidaram, ignoraram e seguiram a vida como se nada tivesse sido dito. E o que poderia ter sido um tempo de bênção passou despercebido. É por isso que esta mensagem é também um chamado para que você esteja pronto. Na parábola das 10 virgens, 5 estavam preparadas com óleo suficiente para manter suas lâmpadas acesas e entraram para o banquete. 5 não estavam e perderam a oportunidade. Não deixe que a falta de preparo te impeça de viver o que Deus vai fazer. Então, aqui vai um conselho. Nesses próximos 7 dias, viva com expectativa. Comece cada manhã dizendo: Senhor, eu estou pronto para o que o Senhor vai fazer. Olhe para as pequenas coisas. Às vezes, o milagre começa como um detalhe quase invisível. E lembre-se, Deus não se limita a agir apenas de formas óbvias. Ele pode fazer por meio de uma conversa simples, de uma ligação inesperada, de uma oportunidade que parecia fechada, de uma porta que você nem sabia que existia. Enquanto falo, talvez Deus já esteja colocando no seu coração alguma situação específica, talvez um relacionamento, um problema financeiro, uma decisão importante. Confie que Ele está cuidando disso. Eu quero que você imagine por um instante como será quando isso acontecer. Feche os olhos e veja o problema resolvido, a porta aberta, a resposta chegando. Sinta a paz que vem quando sabemos que Deus está no controle. Agora vamos fazer uma oração. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa. Tu conheces cada detalhe, cada luta, cada lágrima. Eu peço que nos próximos 7 dias o Teu agir seja visível. Que haja cura onde há dor, provisão onde há falta, reconciliação onde há separação. E
que tudo seja para a tua glória. Amém. E quando isso acontecer, não guarde só para você. Testemunhe. Conte para outros o que Deus fez para que a fé deles também seja fortalecida. Se esta mensagem falou com você, não deixe que ela se perca. Curta este vídeo e inscreva-se para continuar recebendo palavras como esta. Não é sobre números, é sobre fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Prepare-se, o relógio já está correndo. E quando os 7 dias se completarem, você verá que Deus nunca se atrasou. Ele sempre esteve no tempo certo. Você precisa entender algo. O agir de Deus nem sempre será como você espera. Às vezes ele remove algo da sua vida antes de acrescentar o que realmente precisa estar ali. Isso pode doer, pode parecer uma perda, mas na verdade é a preparação para o extraordinário. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo, família, saúde, bens, mas no tempo certo, Deus restaurou sua vida em dobro. Ele não apenas devolveu o que foi tirado, mas acrescentou muito mais. Talvez nos próximos 7 dias, a primeira coisa que aconteça seja uma mudança inesperada que num primeiro momento te cause estranheza, mas não se apresse em reclamar ou desistir. Às vezes o início do milagre parece confusão, mas é o céu reorganizando a sua história. Pense na travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel tinha acabado de ser liberto do Egito e de repente se viu encurralado, mar à frente, exército inimigo atrás. Aos pêndulos, olhos humanos era o fim, mas Deus estava prestes a fazer algo jamais visto. Em um ato sobrenatural, as águas se abriram e o povo passou em terra seca. Aquilo que parecia o fim se tornou o maior testemunho de libertação que eles poderiam viver. Talvez você esteja nesse momento olhando para um mar fechado diante de você, mas Deus está dizendo: espere e veja, eu vou abrir o caminho, e quando ele abrir, será de uma forma que você jamais esquecerá. Eu quero que a partir de agora você mude a sua postura. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: Senhor, o que o Senhor está preparando? Essa simples mudança de perspectiva vai abrir o seu coração para perceber o agir de Deus nos detalhes. E eu sei, pode ser que você esteja cansado de esperar. Talvez esta não seja a primeira promessa que você ouve. Talvez você já tenha pensado: eu já ouvi palavra assim antes e nada aconteceu. Mas deixa eu te lembrar, não é porque o milagre ainda não chegou que ele deixou de ser real. O profeta Elias sabia disso. Quando orou por chuva, depois de anos de seca, ele enviou seu servo para olhar para o céu. Uma vez nada, 2 vezes nada, 3, 4, 5, 6 vezes nada. Na 7ª vez, o servo voltou dizendo: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Para muitos, aquilo não significaria nada. Mas Elias sabia, era o sinal de que a grande chuva estava vindo. Às vezes, o seu milagre começa como uma pequena nuvem, algo aparentemente insignificante, mas que carrega dentro de si o começo da mudança. Então, nesses próximos 7 dias, não ignore os sinais pequenos. Deus pode estar te mostrando a ponta do que ele vai fazer. E aqui vai algo que talvez seja difícil de ouvir, mas necessário. Você precisa se alinhar com Deus nesses dias. Abra mão do que te afasta dele. Deixe de lado hábitos, palavras, atitudes que bloqueiam o fluir da bênção. Muitas vezes, o que impede a promessa de se manifestar não é a falta de poder de Deus, mas sim a nossa resistência em obedecer. Agora, vamos ter um momento de oração mais profundo. Se puder, feche os olhos e se entregue. Pai, se eu coloco diante de ti cada pessoa que está ouvindo esta palavra agora, tu sabes o que ela precisa, tu sabes o que ela tem esperado. Senhor, eu peço que esses próximos 7 dias sejam marcados por encontros divinos, por respostas claras e por uma transformação visível. Onde houver tristeza, traga alegria. Onde houver medo, traga coragem. Onde houver dúvida, traga fé. E que tudo seja para a tua glória. Amém. Enquanto você ouvia essa oração, eu sei que alguns sentiram paz, outros sentiram um peso saindo. Isso não é coincidência. É Deus já tocando no seu coração, confirmando que Ele está presente. E quero te dizer mais. Às vezes, o milagre que Deus quer fazer nesses 7 dias não é externo, mas interno. Ele pode mudar primeiro o seu coração, a sua forma de ver a vida, antes de mudar as circunstâncias ao seu redor. Porque quando o nosso interior é transformado, estamos prontos para receber e sustentar o que Ele vai nos dar. Lembre-se de Davi. Antes de enfrentar Golias, ele já tinha enfrentado o leão e o urso. Antes de se tornar rei, passou anos sendo perseguido e vivendo em cavernas. Tudo isso não foi perda de tempo, foi preparo. E o que você está vivendo agora pode ser justamente isso. O preparo para algo muito maior. Então, nesses próximos 7 dias, esteja atento. Ore mais. Leia mais a palavra. Mantenha o coração sensível. E acima de tudo, creia. Porque a fé é a chave que abre portas que o medo mantém fechadas.
dias. E quando o dia chegar, e ele vai chegar, não se esqueça de agradecer. Gratidão não apenas depois da bênção, mas antes dela é um ato de fé. Agradeça como se já tivesse recebido. Agora, eu quero continuar orando por você, mas de uma forma mais específica. Se você tem um pedido, algo urgente no seu coração, pense nisso agora enquanto eu oro. Senhor, eu apresento a Ti este pedido que esta pessoa está segurando no coração. Eu declaro que toda resistência espiritual contra essa resposta seja quebrada agora. Eu libero, em nome de Jesus, o mover sobrenatural do Teu poder sobre essa situação. Que no prazo profético de 7 dias ela veja a Tua mão agindo claramente. Amém. Eu creio que daqui a uma semana você vai se lembrar desta palavra e entender. Deus já estava no controle desde o começo. Pausa longa, música suave crescendo. E se essa mensagem falou com você, se inscreva e curta este vídeo. Não é apenas para apoiar este canal, mas para que mais pessoas, assim como você, recebam essa palavra no momento certo. Prepare-se, o relógio já começou a contar e o extraordinário já está a caminho. Talvez você não perceba, mas enquanto está ouvindo esta mensagem, Deus já está organizando encontros e situações que vão mudar a sua vida. Você pode estar em casa, no trabalho, no ônibus ou até deitado na cama. E mesmo assim, Ele está agindo. Porque o tempo de Deus não depende do seu movimento, mas do dele. E quando chega a hora determinada, nada pode impedir. Olhe para a vida de Abraão. Ele recebeu uma promessa de que seria pai de muitas nações, mas teve que esperar anos para que isso se cumprisse. No processo, passou por dúvidas, medos e até tentou ajudar Deus a acelerar as coisas, o que trouxe problemas. Mas no tempo certo, Sara engravidou e a promessa se cumpriu. Talvez você esteja num momento de espera parecendo interminável, mas o que Deus falou vai se cumprir. E esses 7 dias podem ser o ponto de virada. Lembre-se, Deus não mente. Ele não volta atrás naquilo que prometeu. A palavra diz que Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Isso significa que se Ele falou, Ele mesmo vai garantir que aconteça. A sua parte é crer, esperar e se posicionar. Posicionamento é algo muito importante. Imagine Noé construindo a arca. Ele levou anos para concluir aquela obra, sem ver sequer uma gota de chuva. Mas ele estava se preparando para algo que ainda não havia se manifestado. Quando finalmente veio o dilúvio, Noé e sua família estavam prontos. O que você fizer agora, nesses 7 dias, vai definir como você estará quando o mover de Deus chegar. Talvez o que Deus está pedindo é que você organize sua casa, limpe sua mente, libere perdões, ou até que você dê um passo que estava adiando. Muitas bênçãos são liberadas quando tiramos do caminho aquilo que nos prende. Pense, será que existe algo que você precisa soltar para que Deus possa colocar algo novo em suas mãos? E não subestime o poder de um simples ato de obediência. Pedro, pescador experiente, sabia que não era hora de pescar, mas Jesus pediu para lançar as redes novamente. Ele poderia ter ignorado, mas obedeceu. E as redes se encheram a ponto de quase se romperem. Um simples ato de obediência abriu um milagre extraordinário. Nestes 7 dias, esteja atento às instruções que Deus vai te dar. Pode ser uma ideia, uma direção, uma oportunidade. Mesmo que pareça pequena, siga. O que parece insignificante pode ser o início de algo muito maior. Agora, feche os olhos mais uma vez, se puder, e ore comigo. Senhor, eu não quero perder o que o Senhor vai fazer. Me dá sensibilidade para perceber a Tua voz e coragem para obedecer. Eu me entrego completamente. Confio no Teu tempo e espero o cumprimento da promessa. Amém. Eu sinto no meu espírito que, enquanto falo, Deus já está liberando coisas no mundo espiritual. Portas que estavam trancadas por anos estão sendo destrancadas. Relacionamentos que pareciam mortos estão sendo restaurados. Sonhos que você havia enterrado estão sendo despertados novamente. E aqui está algo que você precisa guardar. O diabo sabe que algo grande está para acontecer. Muitas vezes, antes do cumprimento da promessa, ele tenta lançar distrações, desânimo ou até conflitos para te tirar do foco. Não caia nessa armadilha. Mantenha os olhos fixos em Deus. Foi assim com Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Os inimigos tentaram distraí-lo, chamando-o para conversas e reuniões, mas ele respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Mantenha essa postura. Não perca tempo com o que não edifica. Talvez, nesses próximos dias, você enfrente contratempos ou até ataques inesperados. Lembre-se, isso é sinal de que algo está prestes a se manifestar. É como se o inimigo tentasse a última cartada antes da vitória. E quando a vitória vier, porque ela virá, lembre-se de dar a glória a Deus. Muitos recebem a bênção e esquecem do abençoador. Seja diferente, seja grato, agradeça publicamente. Testemunhe. Eu me
lembro de um homem que aguardava há anos a restituição de um processo judicial. Ele já não tinha esperança até que recebeu uma palavra sobre um prazo de 7 dias. No 6º dia, recebeu a notícia. A causa estava ganha e o pagamento sairia em breve. Ele não guardou isso para si. Contou a todos e muitas pessoas voltaram a crer por causa do testemunho dele. Isso é poderoso, porque o milagre que Deus vai fazer na sua vida não será apenas para você, será para impactar outras pessoas. Será um sinal para aqueles que ainda duvidam de que Deus existe. Agora ouça isso com atenção. Não espere até ver para começar a agradecer. Comece hoje, comece agora. A gratidão antes do cumprimento da promessa é uma declaração de fé que move o coração de Deus. Então, fale comigo. Senhor, obrigado, porque eu sei que já está feito. Eu não preciso ver para crer. Eu creio e por isso agradeço. Enquanto você repete isso, algo está mudando dentro de você. A fé está sendo fortalecida. A esperança está sendo renovada. E isso é parte do milagre, porque Deus começa dentro para depois agir fora. E agora eu declaro sobre a sua vida que nos próximos 7 dias você veja o impossível acontecer. Que portas se abram diante de você. Que respostas que estavam presas sejam liberadas. Que a paz de Deus invada o seu coração. Que aquilo que era motivo de vergonha se torne motivo de honra. E que todos saibam que foi a mão de Deus que fez. Você não está ouvindo isso por acaso. O relógio já começou a contar. E quando você olhar para trás, entenderá que esta palavra foi o início da sua virada. Prepare-se. O extraordinário está mais perto do que você imagina. E quando chegar, será impossível negar que foi Deus. E é nesse ponto que você precisa compreender algo profundo. Deus não trabalha apressadamente, mas também não se atrasa. Há um tempo perfeito para cada promessa, um momento exato para cada vitória. E quando esse momento chega, nada e ninguém podem impedir. Talvez, nos últimos dias, você tenha sentido que está preso em um ciclo de espera sem fim. A cada manhã, você acorda com a esperança de que algo vai mudar, mas parece que tudo continua igual. Só que o que você não vê é que por trás dessa aparente imobilidade, há um movimento intenso no mundo espiritual. Deus está alinhando pessoas, abrindo caminhos, afastando inimigos e preparando o terreno para que quando a promessa chegar, ela não seja apenas um presente, mas um marco transformador em sua vida. E é exatamente por isso que esta mensagem está chegando até você agora, 7 dias antes do que está prestes a acontecer. Não se trata de coincidência, não é acaso, é direção divina. É um lembrete claro de que você está no radar de Deus e Ele quer que você esteja pronto para o que vem. Você pode até estar cansado sem forças, mas o Senhor diz: filho, continue firme. Não desista agora, porque você está prestes a ver a colheita dos anos de oração, de lágrimas e de perseverança. Imagine comigo, daqui a 7 dias, você vai se lembrar deste momento, vai se lembrar das palavras que está ouvindo. Agora, vai perceber que Deus já havia avisado, já havia preparado seu coração para reconhecer a bênção. E quando ela chegar, não haverá dúvidas. Será impossível não ver a mão de Deus. E talvez você pergunte: mas Senhor, o que exatamente vai acontecer? A resposta é que nem sempre Deus revela todos os detalhes. Ele mostra apenas o suficiente para você confiar e se preparar. Pode ser uma resposta que você espera há anos. Pode ser uma porta que se abre no trabalho. Pode ser uma cura, uma reconciliação, um recomeço. O que importa é que será algo tão marcante, tão especial, que você saberá que só poderia ter vindo dele. Agora, feche os olhos por um instante e imagine isso. O peso que você carrega sendo retirado, a paz tomando conta do seu coração e a sensação de que finalmente o ciclo de dor se encerrou. Essa é a promessa que está se aproximando. Mas antes que ela chegue, Deus quer trabalhar algo dentro de você. Ele quer aumentar a sua fé, fortalecer sua confiança e ensinar que o seu amor não depende das circunstâncias. É por isso que, mesmo no silêncio, Ele continua presente. Mesmo quando você não sente, Ele está operando. E nesse momento, é importante que você tome algumas atitudes para se alinhar ao que Ele está prestes a fazer. Primeiro, mantenha seu coração limpo. Afaste-se de palavras negativas, de murmurações e de pessoas que tentam roubar a sua fé. Segundo, declare diariamente que você crê na promessa. Suas palavras têm poder e elas moldam o ambiente ao seu redor. Terceiro, esteja sensível às pequenas confirmações de Deus. Ele fala através de detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Você vai perceber que nesses próximos dias, situações curiosas começarão a acontecer. Pessoas que você não via há muito tempo podem aparecer. Portas que estavam trancadas há anos podem começar a entreabrir. E tudo isso é como um prenúncio, um sinal de que o dia tão esperado está se aproximando. E eu
quero que você entenda algo muito importante. O inimigo também sabe que algo grande se aproxima. E por isso, ele pode tentar lançar distrações, dúvidas, medos e até pequenos conflitos para desviar o seu foco. Mas se você permanecer firme, nada poderá impedir o agir de Deus. Talvez você esteja perguntando, mas por que Deus não faz agora? Por que esperar esses 7 dias? Porque há algo que precisa ser concluído antes. Pode ser um ajuste no seu coração, um reposicionamento no lugar onde você está, ou até um alinhamento no coração de outra pessoa que fará na parte dessa promessa. Deus é perfeito em tempo e detalhes. Ele não antecipa algo para que você não perca a plenitude da bênção. Então, durante esses próximos 7 dias, eu te desafio a caminhar com fé renovada. Acorde a cada manhã dizendo: hoje estou um passo mais perto do cumprimento da promessa. E quando chegar o 7º dia, você vai olhar para trás e perceber que cada segundo de espera valeu a pena. Lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Ele não perdeu seu endereço, não ignorou suas lágrimas. Pelo contrário, ele recolheu cada uma delas e elas serão transformadas em um testemunho que impactará outras vidas. E quando isso acontecer, não guarde para si. Conte, compartilhe, testemunhe. Porque o que Deus vai fazer não é apenas para te abençoar, mas para mostrar ao mundo que Ele é fiel e cumpre o que promete. Agora respire fundo e guarde no seu coração esta verdade. O relógio de Deus nunca atrasa. E se Ele disse que esta mensagem chegaria antes da promessa, é porque ela está mais perto do que você imagina. Prepare-se. O ChatGPT disse: então, antes de terminar essa mensagem, eu quero falar diretamente com você que ficou até aqui comigo. Se essa palavra falou com o seu coração, se você sentiu que Deus realmente estava te chamando através de cada frase, então não deixe isso morrer aqui. Compartilhe essa fé, espalhe essa esperança. O que você recebe de Deus não é apenas para você guardar, mas para multiplicar na vida de outro. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque há muito mais mensagens como essa, palavras que vão fortalecer sua fé, renovar suas forças e lembrar você todos os dias que Deus não te esqueceu. E se essa mensagem tocou sua alma, deixe o seu like agora. Isso não é apenas um gesto, é uma forma de mostrar para o YouTube que esse conteúdo é importante e precisa chegar a mais pessoas que estão precisando de um toque de Deus. Eu acredito que assim como essa palavra chegou até você, no tempo certo ela pode chegar até alguém que nesse exato momento está orando por um sinal. E talvez o seu simples clique seja a ponte para que essa pessoa receba a resposta que tanto precisa. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, te cubra de graça e te conduza em paz. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está em controle e grandes coisas ainda vão acontecer na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fique na paz de Cristo.